Primeiro, você se tornou casa do Espírito, né? Você se tornou casa do Espírito Santo. Você se tornou realmente livre. Em segundo. Em terceiro, você recebeu agora, tem um novo estilo de vida, né? E em quarto lugar, você tem novos modelos de pensamento. Em quinto lugar, né? Vamos começar hoje. Vamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Foi lhe dada esta condição de nova criatura na qual você está, lhe deu a condição de vitória sobre as forças das trevas. Colossenses 2, 14 e 15, né, diz assim: havendo riscado a cédula, o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque era contrário, quer dizer, esse escrito de dívida era o pecado que nos prendia, né? E nos era contrário, sim, claro, né? E tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus levou esse escrito de dívida, este documento que comprovava que estávamos em dívida com Deus, e cravou na cruz. Louvado seja Deus. Versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, agora são conhecidos, né? Os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, dependendo da versão, na mesma cruz, né? Em si mesmo, porque ele estava na cruz. Agora, esta vitória que Jesus Cristo nos deu na cruz é característica essencial da nova criatura. Esse escrito de dívida que era contra nós foi pago, foi apagado, cravado na cruz. E nesta cruz ele venceu principados e potestades, os demônios, as forças das trevas, e os expôs publicamente, não é? E Jesus Cristo triunfou. Esse triunfo, esta vitória de Cristo na cruz sobre os seres das trevas e sobre o escrito da dívida do pecado que era contra nós, é característica essencial desta própria ação que Jesus Cristo fez. Então, quando recebemos a presença do Espírito Santo em nós, que nascemos de novo, esse triunfo de Cristo sobre as trevas e sobre o pecado também é nosso triunfo, porque aceitamos e acreditamos naquilo que ele fez, no mérito, né? No mérito dele na cruz, naquilo que ele conquistou. E aquilo que ele conquistou, ele não precisava conquistar para ele. Jesus precisava vir, pensando em questões de Deus, Deus podia deixar tudo aqui do jeito que estava. Jesus, se não quisesse, entende? Dentro da vontade de Deus ou da necessidade de Deus. Jesus tinha necessidade de vir? Necessidade? Não. Jesus tinha necessidade de passar pela cruz e fazer tudo isso? Necessidade? Ele tinha essa necessidade? Não. Ele fez por quê? Ele fez por amor a nós. Então o triunfo de Cristo também é nosso triunfo. Quando você nasce de novo, quando você é nova criatura, esta nova identidade traz em sua vida esta quinta característica, que você é também triunfante, vencedor sobre as trevas e sobre o pecado. Claro, Cristo fez isso de uma vez por todas. Nós fazemos isso de forma gradativa no dia a dia, porque as trevas continuam nos atacando e o pecado continua nos assediando. Então, vamos durante a nossa vida lutar contra as trevas e contra o pecado. Acabou. Mas nós já somos triunfantes. Ainda que venhamos de algum momento ser abalados por isso, nós não seremos derrotados, destruídos, eliminados. A não ser que a gente permita isso de forma cabal, definitiva. A sexta característica principal da pessoa que tem nova identidade, da pessoa que nasceu de novo, da pessoa que está em Cristo agora, ela se tornou um filho ou uma filha da luz. Se você quiser escrever, escreva: sou filho ou sou filha da luz. Sou filho da luz ou sou filha da luz. Se você quiser escrever, você pode escrever isso aí, anotar isso aí e também escrever no comentário.
Você é um filho da luz. Se você for para a primeira, as cartas estão em sequência, né? Depois de Colossenses vem 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4 e o versículo 5, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estão mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, o dia do retorno de Cristo. Nós não estamos mais em trevas, porque todos vocês, versículo 5 de 1 Tessalonicenses 5, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não somos da noite, aqui é a escuridão, né? Não somos da escuridão, nem somos das trevas, somos filhos da luz e filhos do dia, né? A luz que procede de Deus, o dia aqui é o próprio Deus. Escreva, se você puder aí: sou filho da luz, sou filha da luz. Estão me ouvindo bem? Sou filho da luz, sou filha da luz, entendeu? Isso é extremo. Por que isso é extremo? Porque as coisas da escuridão e das trevas não me atraem mais. A pessoa perde o interesse. Se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa, esta nova identidade traz consigo estas características principais. E é natural que você perca, é natural, uma vez que nasceu de novo, uma vez que tem essa nova identidade, uma vez que o Espírito de Deus está dentro de você, é natural que você perca o interesse pelas coisas da obscuridade e pelas coisas das trevas. Você não quer mais conhecer, você não quer mais saber, você não se interessa mais. E aqui estamos falando de coisas da escuridão e das trevas, aqui estamos falando de coisas ocultas, espirituais, malignas. Aqui não é só pecado, pecado estava em outro lugar lá. Aqui nós estamos falando filhos da luz, filhos das trevas, e o apóstolo Paulo diz: não somos da noite, da escuridão, nem das trevas. Então nós não somos desse ambiente de trevas, de escuridão mais. Nós não estamos controlados mais, influenciados mais por esse ambiente. Ainda que algumas pessoas no nosso meio, no reino de Deus, ainda recebam algum tipo de influência, ou a sua mente ainda esteja um pouco aprisionada, não é comum que um cristão que nasceu de novo, uma cristã que nasceu de novo, fique ainda com a mente aprisionada, interessada pelas coisas da escuridão e das trevas. Gente, a grande verdade é que, pensando em termos práticos, nem filmes de terror mais nos chamam a atenção. Nem filmes que propagam as trevas. Isso fala assim, coisa prática do dia a dia. Literatura da obscuridade, da escuridão, literatura das trevas, programas, filmes, séries de trevas, não nos chamam, não nos interessam mais, isso não nos estimulam mais, nós perdemos o interesse, porque nós não estamos mais nesse ambiente de escuridão e de trevas, por isso essas coisas não nos atraem mais. Escreva: sou filho da luz, sou filha da luz. Esta é a sexta característica que está na vida de quem nasceu de novo, que está na natureza de quem nasceu de novo, que está na essência de quem tem esta nova identidade em Jesus Cristo. Isso é o pano de chão, pano de chão. Isso é o chão de fábrica, isso é o pé no chão, é o que eu queria dizer. Isso é o básico, não é nem o primeiro degrau, vamos dizer assim. É o primeiro degrau, sobe. Quando você sai desse mundo de escuridão, de trevas, de pecado, de influência maligna, que você põe os pés no primeiro degrau, você já sabe: eu nasci de novo. Então, há dentro de mim essas características que eu não conhecia, que eu não reconhecia, mas eu nasci de novo. Eu não sei como isso se processou, mas estas capacidades, habilidades, condições, essa natureza está dentro de mim, e eu quero colocar isto
E isso precisa fluir dentro de mim, fluir para a minha alma, fluir para o meu corpo, fluir para a minha vida, fluir para os meus pensamentos, fluir para os meus desejos, fluir para o meu dia a dia. Isso está aí, está disponível, oramos por isso, falamos sobre isso, agimos dessa forma. Vocês estão entendendo? É assim que é. E é assim que tem que ser. Foi assim como Deus escreveu. Então, em sétimo lugar, aí nós vamos dar um salto bem longo para a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2. Aí nos dá a sétima característica de quem nasceu de novo, de quem é nova criatura, de quem tem essa nova identidade, que começou a sua jornada, que compreende. Irmão, mas eu tenho 20 anos e não sabia disso. Então começa agora. Eu tenho 10 anos na igreja e não tinha percebido essas realidades. Você começa agora. Assiste o vídeo anterior, compreende sobre esse tema. Assiste esse, várias vezes se precisar, retorna para compreender o que está à sua disposição. 1 Pedro 2,2 vai dizer que agora você tem acesso ao verdadeiro crescimento espiritual. Uma coisa que o ser humano e que todos os seres vivos fazem é crescer. Todos os seres vivos no universo, então no nosso planeta, vamos dizer assim, todos os seres vivos foram projetados para crescer, para se desenvolver, até chegar à maturidade. Todos os seres vivos. Nascemos de novo, nascemos como criancinhas. Mesmo tendo 50 anos de idade, mesmo tendo 70 anos de idade. Nascemos espiritualmente como criancinhas. Nasceu naquele dia, nasceu de novo naquele dia, é uma criancinha. Portanto, então, espiritualmente eu sou mais novo do que biologicamente. Você entendeu? Sempre seremos assim. Espiritualmente sempre seremos mais novos do que biologicamente. Sempre. E como nascemos de novo, nascemos como crianças. Toda criança precisa de leite materno. O leite materno, 1 Pedro 2,2, diz assim: desejai afetuosamente ou ardentemente como meninos, como crianças novamente nascidas, é o que Pedro diz, o leite racional ou espiritual, não falsificado, para que por ele vão crescendo. É natural, o leite é a palavra. O leite espiritual é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. Esse leite espiritual, esta palavra de Deus, esta palavra do Espírito, esta palavra agora alimenta esta nova criatura todos os dias. Imagina uma criança não comer um dia. Não tem como não ler a Escritura. Não tem como não se alimentar da palavra de Deus, do leite espiritual. E ele diz, olha, como meninos recém-nascidos, desejem afetuosamente esse leite espiritual, racional, que ele não é um leite, vamos dizer assim, ele não é um leite ilógico. Mesmo sendo questões de fé, não são irracionais. Então ele diz, deseja um leite espiritual. Alguma versão vai dizer, aqui eu estou usando racional. Por quê? Porque é inteligível, é uma leitura e uma compreensão. É uma audição e uma compreensão. É uma audição, uma leitura e uma aplicação. Então é metódico, é metodológico. Você ouve, guarda, pratica. Você ouve, compreende, pratica. Você lê, compreende e pratica. Então é racional. Não é ilógico, não é irracional. Por isso nós temos que desejar este leite espiritual, a palavra de Deus. Imagine uma criança que não se alimenta todo dia. Que tipo de problemas ela não desenvolve? Imagine uma vida espiritual que não se alimenta todo dia. Que tipo de problemas ela desenvolve? É por isso que nós vemos pessoas fracas,
É por isso que vemos pessoas confusas, é por isso que vemos pessoas desigrejadas, é por isso que vemos pessoas que não reconhecem autoridades pastorais, é por isso que vemos pessoas brigando dentro da igreja, é por isso que vemos pessoas com grupetos, com fofocas, com pecaminosidades, com insurgências, com malignidades, mesmo depois de terem nascido de novo. Por quê? Porque não se alimentam. Alguém pode até dizer assim, não, eu não acho que essa pessoa nasceu de novo. Não nasceu. Eu não vou pôr descrédito ao fato, aquele momento em que de fato ela entregou a vida a Jesus. Aquilo foi sincero. Mas o processo de alimentação espiritual no qual ela não entrou, ou no qual ela entrou e foi deficiente, ela não se alimentou diariamente da palavra. É por isso que veio toda a confusão, toda a perturbação, toda a malignidade. Uma pessoa que veio do mundo das trevas, nós já lemos em Tessalonicenses, não somos das trevas nem da escuridão. Uma pessoa que vem do mundo das trevas e não se alimenta diariamente da palavra, as trevas ainda vão estar gerando confusão e perturbações na vida da pessoa, inclusive na mente. Lembram no outro, quem estava comigo na outra ministração, volte, quem não estava, volte e assista. Você lembra quando falamos do filtro mental, do novo modelo de pensamento? Então, é tudo aqui, você precisa acessar esse estudo dessa semana, né? Da última live que eu fiz aqui. Você precisa acessar, para que você entenda como se processa isso. Então, a libertação é aqui. O físico é só a manifestação do que acontece aqui. Da alma, né? Então veja, você tem acesso ao crescimento espiritual. Eu nasci de novo, sou nova criatura agora, tenho uma nova identidade. Não é possível essa nova identidade não se alimentar de uma nova fonte de alimento. Não é possível. Não é possível alguém que tem essa nova natureza, uma nova natureza brotou em sua vida em Cristo. Como você vai se alimentar da mesma maneira? Não, o alimento é outro. O alimento é o leite espiritual. Depois do leite espiritual só tem mais um alimento. Só existem dois alimentos espirituais, o leite espiritual e o alimento sólido para os amadurecidos. É Hebreus que fala. Paulo também, não, é Hebreus que fala. Então, nós temos o leite espiritual para os primeiros anos da nossa fé e temos o alimento sólido para quando amadurecemos. Por último, dos itens, né? Olha, eu sei agora, nasci de novo, me tornei nova criatura, tenho uma nova identidade, uma nova natureza. O que acontece em minha vida? Dentro de mim? Casa do Espírito. Me tornei. Me tornei verdadeiramente livre. Tenho um novo estilo de vida. Tenho novos modelos de pensamento. Tenho um filtro agora. Tenho vitória sobre as forças das trevas. O triunfo dele é meu triunfo. Não é? Tornei-me filho da luz e filho do dia. Não tenho mais anseio, desejo, curiosidade, ou não tenho mais interesse pelas coisas da escuridão e nem das trevas. Estou em outro mundo, não é? E tenho acesso ao genuíno, verdadeiro crescimento espiritual. Por último, nós vamos para 1 João, no capítulo 3. Isso é coisa que a pessoa, quando entrasse na igreja, no reino de Deus, ele tinha que saber de cor e salteado. De cor e salteado. É fundamento básico. É fundamento básico. É assim que a pessoa não se perde. É assim que a pessoa não desigreja. É assim que a pessoa não fica confusa. É assim que a pessoa não perde a fé. É assim que a pessoa anda com coerência. É assim que a pessoa... Esses fundamentos... Esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro degrau
E nós vamos subindo degraus espirituais no nosso crescimento espiritual, até chegarmos à maturidade. Gente, maturidade espiritual não é uma coisa simples. Maturidade espiritual não é leitura de um livro. Maturidade espiritual não é ler livro sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual é um estado, um estágio de desenvolvimento que esta nova criatura, que esta nova identidade nos levou. Não é uma coisa simplória, não é uma coisa comum. É outro nível. É por isso que às vezes as pessoas não entendem quando... Opa, bom dia, graças a paz, você que está acessando aí, tá? As pessoas não entendem quando às vezes tomamos pela nossa maturidade, às vezes tomamos uma decisão ou não. Pela nossa maturidade, às vezes dizemos uma coisa ou não. Mas a maturidade, ela nos dá um discernimento sobre a vida, sobre a trajetória, sobre o futuro até. Tão claro, tão nítido, que se a gente pudesse, dependendo da situação, a gente ia rir. Mas a gente não quer às vezes fazer a desfeita, né? Porque pode parecer que a gente está sendo desrespeitoso com uma pessoa. Mas o nível de maturidade ao qual você alcançou, ele te faz isso. Você olha assim e diz, oh meu Deus. Você olha assim e diz, oh papai, é uma criança. Você olha assim e diz assim, para que toda essa infantilidade? Nos dons espirituais então, quando você alcança uma maturidade e você vê certas manifestações de um monte de dons espirituais, você olha assim por dentro e você fala assim, ô Senhor. Às vezes a pessoa tem uma idade já avançada biológica, mas espiritualmente ela é uma criança. Gente, já viu criança? Criança dança qualquer música. Ou não? Põe qualquer música. Você dentro de sua casa, para uma criança, um bebezinho, põe a funk, ela discerne? Põe a forró, ela discerne? E põe uma música de louvor agitada, ela vai dançar as três? Ela não tem discernimento, é uma criança. Para ela, é alegria. Da mesma forma, espiritualmente, quem nasceu de novo, tudo parece bom. Tudo parece de Deus. Todos os pregadores da internet parecem cristãos. Todas as videoaulas, videoconferências parecem boas. Todos aqueles que aparecem como famosos parece que são formadores de opinião. É criança. E se a gente disser assim, ó, não siga essa pessoa, não escute esse ministro, este pregador, este ensinador de coisas erradas. Ai da gente se a gente falar isso. A pessoa não entende. Ela não compreende. É a mesma forma quando a gente fala para filhos, não vá a essa festa, não vá a esse lugar, não chegue em determinado horário, não saia com esse tipo de pessoa. O que o filho ou a filha entende? Que nós estamos querendo tirar a liberdade e a alegria deles. Porque não são amadurecidos. Porque não tem discernimento, porque não tem maturidade ao ponto que nós temos. O nosso papel às vezes é ser pacientes. O papel pastoral é esse, é ser paciente, porque sabe que há pessoas na infância espiritual, há pessoas na adolescência espiritual e há pessoas na maturidade espiritual. Então o pastor deve ser alguém que também está em processo de amadurecimento e precisa ser alguém mais maduro que os outros, pelo menos o pastor principal. Ele pode estar formando pastores, gerando líderes, e esses líderes estão em crescimento. Não é exigido deles, dos líderes, dos pastores auxiliares, dos pastores em formação, não pode ser exigido deles o mesmo nível de maturidade do pastor sênior, do pastor principal. Porque o pastor principal está há mais tempo. Então, o pastor principal é a fonte, né,
de onde os pastores em formação e os pastores auxiliares retiram sua experiência muitas das vezes. Eles vão ouvir o pastor mais velho, o pastor sênior, o pastor principal, que essencialmente tem que ser uma pessoa que tenha mais experiência que os outros mais novos. Ah, mas e se for uma pessoa nova no ministério? Paulo disse a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Mas Timóteo era alguém que tinha o apóstolo Paulo por trás. Alô? Timóteo não estava sozinho, Timóteo tinha Paulo. E Paulo estava trabalhando no amadurecimento da vida de Timóteo. Então tá tudo certo. Então ninguém despreze a tua mocidade. Senão as pessoas vão olhar para um pastor novo, um pastor de jovens, um pastor de adolescentes, um pastor mesmo que tenha uma idade biológica já avançada, mas vão achar que ele foi consagrado recentemente, que ele vai ter o mesmo tipo de maturidade, discernimento, o mesmo tipo de entendimento que um pastor mais trabalhado na igreja, no reino de Deus, já atua há mais tempo. É claro que não. Não pode se esperar. A comunidade da fé, a igreja não pode esperar dos pastores recém-consagrados, não importa a idade biológica, o mesmo tipo de maturidade do pastor sênior, do pastor principal. Cabe ao pastor principal a maturidade. Primeiro, porque senão como é que ele vai guiar as outras pessoas? Como é que ele vai guiar os biologicamente mais velhos que ele? Ele tem que ter uma maturidade espiritual para ensinar os biologicamente mais velhos do que ele. Sim ou não? Então, temos acesso ao crescimento espiritual. Todos estão em crescimento espiritual. Desde a criança, desde o que se batizou recentemente, desde o novo convertido, desde o líder em formação até os pastores mais novos ou recém-consagrados, ou inclusive o pastor líder principal, o pastor sênior. Todos estão em crescimento. A maturidade é um processo que levará até a porta de entrada da eternidade. Se você puder e quiser escrever isso, ou anotar isso em seu caderninho, em sua agenda, a maturidade, estou falando a maturidade espiritual, certo? A maturidade é um processo que se encerrará quando você estiver diante das portas da eternidade. A maturidade espiritual é um processo que se encerra quando as portas da eternidade se abrirem para você. É uma frase longa, mas não tem outra frase para isso. A maturidade espiritual é um processo que só se encerrará quando as portas da eternidade forem abertas para você. Ele encerra na porta. A porta abriu, o processo completou. Porque também você não acessa a eternidade não entra no mundo eterno, eu acredito nisso, sem o processo ser completo. Ah, mas eu não tive tempo. O processo, quando chega lá, você já chega, como diz Hebreus também. Hebreus? Sim. Quando fala, tende chegado, não é mais ao Monte Santo fumegante, parará, parará. Agora tende chegado ao Monte Santo, a Jerusalém celestial, ao Cordeiro, a Cristo, tal. Ele fala assim, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Só entra na eternidade aperfeiçoado. É um processo, muito bem, Rodrigo, que só se encerra com a porta, né? Eu entendi. Quando a porta da eternidade se abre para você. Diante da porta da eternidade. Quando você chegou lá, aí o processo encerra. Você só atravessa essa porta. O processo se completa. De uma forma ou de outra, Deus completa o processo. Porque diante
da eternidade só entra, né, os espíritos dos justos aperfeiçoados. E isso aí, essa frase em Hebreus sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. Eu estou tentando ver se eu acho aqui com facilidade. Isso mesmo. Hebreus capítulo 12. Se você puder abrir e anotar aí. Hebreus capítulo 12. Versículo 18. Porque vocês não chegaram, nós cristãos, vocês não chegaram ao monte palpável, ao Sinai, ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão, às trevas e à tempestade, aquilo que envolveu o monte do Sinai lá, a antiga aliança, quando Deus liberou, né? Ao sonido de trombeta, a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, seria apedrejado. E tão terrível era essa visão lá do monte fumegante, lá do Sinai no deserto, né? Que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Aí o autor de Hebreus vai dizer assim: não, vocês cristãos que têm Cristo, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, eu estou lendo 22 agora. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, a que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmão, é outro nível. A maturidade só se encerra quando as portas da eternidade se abrem para você. Então é um processo para a vida toda. Seja para o novo convertido, que não se batizou, para o recém-batizado, para o membro comum da igreja normal, para o que líder em formação, pastores recém-consagrados, pastores em formação, pastor principal, fundador da obra, pastor presidente, o que for, pastor sênior, como quiser chamar, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, o que quiser chamar. Não é porque se tornou apóstolo que não precisa alcançar crescimento espiritual. Aí é que tem que alcançar mais ainda. Não é porque se tornou mestre que não tem que continuar em crescimento espiritual. Aí é que é pior, porque o mestre tem castigo dobrado. Porque se tem uma... Olha, meu irmão e minha irmã, meus lindos e minhas lindas, ministros que estão me ouvindo, membros, ovelhas de Deus e ministros que estão me ouvindo. Se há um ofício, um dom, ofício, que para mim é o pior de todos, que tem uma sentença sobre ele, é o de mestre. Tiago vai dizer assim: não desejem ser mestre não, viu? Porque os mestres recebem castigo dobrado pelo que ensinam. Tem uma sentença, é isso aí. É sentença dupla. Eu sou mestre. Por vocação, eu não sou bispo. Bispo é uma função, né? Por vocação, o dom dos 5 ministérios que Jesus Cristo me chamou é de mestre. Não é nem o de pastor, é de mestre. É claro que todo pastor, todo mestre, né? Todo pastor pode ser mestre, mas nem todo mestre pode ser pastor. Todo pastor deve ser um mestre, mas nem todo mestre, mestre, deve ser pastor, né? Mas olha só, se há um dom, ofício, dom dos 5 ministérios que tem uma sentença dupla, negativa, por um ensino errado, é o dom de mestre. Então, para mim,
é o pior, no sentido, é o mais grave. Então, todos nós temos que crescer espiritualmente. O apóstolo tem que crescer espiritualmente todo dia. Já pensou um apóstolo? Imagina, gente, uma pessoa que se chama apóstolo, que se compreende como apóstolo, que foi consagrado como apóstolo, que seja. Imagine um apóstolo que não se alimenta da palavra todo dia. O que esse camarada vai falar para o povo? Abobrinha. Como diria lá na minha terra, bestagem. Só vai falar o que não presta, só vai falar coisa da cabeça. Invenções, invencionices, ilusões, para enganar, ainda vai enganar as pessoas. Imagina um pastor que não se alimenta diariamente da palavra, fica lendo um monte de livrinho. Vocês sabiam que tem vários livretos, mas em minha época, quando nós estudávamos, tinha um sermonário. Aí depois isso mudou para sermões de A a Z. Depois isso mudou para tipo pregações, um livro de pregações. O camarada não precisa mais nem estudar nem ler a Bíblia. Por quê? Porque aí ele vai no livro de sermões, no sermonário, sermões de A a Z, e ali escolhe já o sermãozinho pronto para pregar na igreja, e o povo pensa que ele passou horas meditando, que ele fez estudo, que ele orou, que ele fez... Não fez nada, tá tudo pronto. É a geração de hoje. Já era assim antes. Imagina a geração de hoje, então, pegar tudo da internet. Camarada não quer ler a Bíblia, gente. A pessoa não quer ler a Bíblia para ministrar ao povo de Deus. Ele pega pronto da internet, cola, copia, imprime o troço lá, põe a folhinha lá e vai pregar. E o povo vai pensando que é uma coisa que veio do outro mundo, veio da espiritualidade, de um momento de oração, de uma revelação especial. Não teve nada disso. Tudo prontinho, escreveu nada, nem veio da própria mão dele ou da digitação dele, ele lendo e escrevendo. Não, ele só apenas colou, copiou, pegou a mensagem lá, achou bonitinho. Eu vou pregar sobre isso aqui hoje. Imagina um pastor, um homem e uma mulher de Deus, que não lê diariamente a Escritura, que não se alimenta, que não amadurece na Escritura. O que essa pessoa prega para as pessoas? Nada. Ainda salva com sermonário, porque pelo menos os sermões estão certos. Sermões de A a Z ainda prega alguma coisa que presta. Mas essa vida não tem nada em si mesma. Saiu do papel escrito, saiu do sermão. Eu escrevo tudo que eu ministro. Pelo menos assim, o esboço, né? Eu escrevo tudo. Eu tenho milhares de estudos bíblicos, milhares de anotações e centenas que eu nunca usei. Foi apenas para o meu crescimento pessoal. Imagina se um pastor, mesmo em férias, viajando, ele não se alimenta da Escritura todos os dias. Não é possível que uma pessoa dessa tenha o que dizer à congregação. É fraco, espiritualmente deplorável. Eu sou duro nisso mesmo, e eu não tenho medidas alternativas quando eu falo sobre isso. Não é possível. Cola, copia, não dá. Pegar sermão de internet, sermão de A a Z de livrinho para pregar, não dá. Você pode até usar um tema. Aquele tema te chamou a atenção na tua leitura. Você anota o título, às vezes o versículo bíblico. E a partir da tua própria meditação, de que o Espírito Santo lhe trouxe, aí você faz anotações para ministrar a pessoa. Aí sim, aí tá tudo bem. Mas pegar sermão pronto, não dá. Você tem acesso ao crescimento espiritual. Você novo convertido, você recém-batizado, você líder em treinamento, membro da igreja, você pastor em formação, você pastor sênior, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não importa quem você seja.
você é obrigado a se alimentar diariamente da palavra de Deus para a tua maturidade, porque a maturidade na tua vida e na minha vida só se encerra quando as portas da eternidade se abrem. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer é isso mesmo, aleluia? Tá entendendo? Então, por último, olha, oitava característica que está na natureza da nova identidade, oitava característica que está na essência de quem nasceu de novo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Tem em si mesmo, já, tem em você, a semente da santidade. Deus, quando nos criou de novo, quando nos deu o novo nascimento, quando nos deu a nova identidade em Cristo Jesus, também colocou dentro do nosso espírito a semente da santidade. A semente da santidade. Olha, irmão, se a gente falar sobre santidade, muita gente precisa mudar tudo na vida. Do que escuta, do que vê, de como se relaciona, do que fala, de como vive. Se a gente for pregar sobre santidade, meu irmão, o que veste, com quem namora, com quem casa, com quem... muda tudo. Não que você vai agora acabar o casamento, né? Não é isso que a gente quer. Mas eu estou falando assim, para se casar, com quem vai casar. Muda tudo. Você, não, ó, pega para todo mundo. Você vai, demole, é uma demolição de estrutura. Santidade, santificação da vida é demolição de estruturas. 1 João 3,8, olha como é forte. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Já começou assim. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. João percebeu que foi muito forte, aí no versículo 9 ele dá uma maneiradinha, não é? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, versículo 9, de 1 João 3, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, ou seja, aqui não pode pecar de uma sentença, o original está, não pode continuar pecando, não é? Não pode pecar porque é nascido de Deus. João foi muito forte quando diz assim, ó, quem peca é do diabo. Foi forte, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas aí João percebeu que foi forte. Aí fala assim, mas irmão, é o seguinte, qualquer que é nascido de Deus, se você nasceu de novo, você é nova criatura, você não vive cometendo pecados. Porque a semente que Deus colocou dentro de você não permite você continuar pecando todo dia. Porque você nasceu de Deus. Então Deus colocou dentro de nós a semente da santidade. E o que isso significa, meu irmão? Que eu vou parar definitivamente de pecar amanhã de manhã, ou de cometer algum erro, alguma transgressão, ou quebrar algum mandamento, mesmo que seja sem intenção? Não. Nós estamos sujeitos ao pecado. É normal. Às vezes a gente pode falar uma coisa e ser pecado. Tá? Mas o que a Escritura quer dizer? Essa semente é uma semente. Então, o que é uma semente? A semente faz o quê? Ela rompe. Ela foi enterrada, né? Então ela rompe sua casca, ela brota, ela cresce, ela se desenvolve até dar frutos. Então isso é um processo como um vegetal, como uma planta. Como ele diz, a semente de Deus permanece, então significa o quê? Deus plantou uma árvore em você. E esta planta precisa se desenvolver. Então, é um processo. Então, como é um processo de desenvolvimento da planta, a santificação da nossa vida também é um processo contínuo. O que eu tenho dito na igreja, isso aí é uma verdade
o que eu tenho dito na igreja, bom dia, Deus abençoe. O que eu tenho dito para a igreja há muitos anos é que não tem como você ser de Cristo e os anos passam e você continuar pecando mais. O natural é que quem é de Cristo peca menos a cada ano que passa. Estou falando um ano para não dizer dia. Certo? Então, não tem como eu sou de Cristo há 4 anos, eu peco mais do que 4 anos atrás? Eu nasci de novo, tem 20 anos, eu peco mais hoje? Não tem sentido. Eu nasci de novo, tem 25 anos, tem 25 anos e você continua pecando? Do mesmo jeito, às vezes pior? Não tem sentido. Ok? Então, é natural que essa semente brote, que essa semente se desenvolva numa planta viçosa e frutífera. É a semente da santidade que Deus colocou dentro de nós quando nascemos de novo. A nova identidade, a nova criatura, trouxe conosco também a semente da santificação. E sem a santificação, diz Hebreus, o que acontece? Eu não vi ninguém escrever aí. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Pois sem ela, sem a santificação, o que acontece? Tu leu aí? Não é? Fala aí, gente. Ninguém verá a Deus. Então Deus colocou uma semente da santificação dentro de você com um objetivo. Quando você nasceu de novo. Te levar às portas da eternidade, os portais, portais eternos, tá? Portais eternos, por isso que o pessoal pensa que o Pedro tá lá na porta, né? Mas, portais eternos, que se abram os portais eternos, as portas da eternidade, quando você estiver diante das portas da eternidade, de uma forma ou de outra, quando você estiver diante das portas da eternidade, o processo que Deus começou em você, aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, vai completar até o dia de Cristo, até o seu encontro, até as portas da eternidade, até as portas da eternidade. O processo que Deus começou em você no dia que você entregou sua vida a Jesus, de novo nascimento, nova criatura, tem o objetivo de te levar a ver Deus fisicamente. Fisicamente no sentido, né, que você vai ver com os seus olhos, claro, espirituais. Morreu, né? Espiritual. Mesmo que tenha um dia, se você for arrebatado para a glória, vai ser espiritual. Ok? Então, o processo pelo qual Deus iniciou e colocou dentro de você todas essas características disponíveis. Não é uma coisa que está lá no céu, lá em algum canto escondido do universo, e você vai ter que ficar procurando como uma caça ao tesouro. Estou procurando a capa para ver se eu encontro essa nova criatura, essas características. Nada disso, já está dentro de você, no teu espírito. O que você precisa fazer é colocar isso, é acessar isso, acreditar nisso, orar sobre isso, ler sobre isso e aplicar essas características em tua vida. O poder já te foi dado, a condição já te foi dada, a capacidade já te foi dada, a nova criatura você já se tornou, então tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro de você. Estão entendendo? Estão entendendo? Então você tem a semente da santidade. 1 João 3, 8 e 9. O 8 foi pesado. Quem peca é do... Mas aí no versículo 9 ele diz, tem a semente de Deus. É essa semente de Deus, assim como você tem a vitória sobre as forças das trevas e você já não tem mais o interesse pela escuridão e você já não tem mais interesse pelo aquilo que as trevas produz, é natural que essa semente da santificação também crie um processo de que você vá se afastando do pecado continuamente. Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Isso significa que você vai pecar menos a cada tempo que passa. Tem que ser assim. É preciso que seja assim. Porque esse processo que Deus desencadeou em você, de nova criatura, de nova identidade,
tem o objetivo de te levar às portas da eternidade e te fazer entrar para ver o eterno. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ok? Então, passamos do primeiro degrau. Quem está em Cristo vivendo nesse mundo, que só pode produzir morte, dor e sofrimento, no final, ele tem prosperidade, ele tem isso, ele tem crescimento, ele tem uma tecnologia, ele vai continuar fazendo isso. Mas ao final, ou na ponta, tudo isso produz morte, dor e sofrimento em alguém. É o que o mundo pode produzir. Ele não pode produzir outra coisa. Mas quem é de Cristo está debaixo de uma oração que Jesus fez 2000 anos atrás em João 17. Leia a oração que Jesus fez em João 17. Em uma das suas palavras, Jesus disse, por exemplo, em Evangelho, vamos abrir esse texto para a gente encerrar? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13 em diante. Abra aí. Alguém anota aí para que quem entrar leia. João 17, 13 e põe assim reticências, 3 pontinhos. A gente vai ler do 13 em diante. Em vez de falar em diante, você põe 3 pontinhos, que é reticências. João 17, 13, 3 pontinhos. Em diante. Mas agora vou para ti. Jesus está orando, tá? Versículo 17, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Ele começou a orar. No versículo 13, mas agora vou para ti. Jesus está falando com o Pai, a oração é pessoal, né? Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria, olha só, completa em si mesmos. Versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Mas eles nem tinham começado, Jesus já está falando do futuro já. Eles não tinham começado ainda. Não era Atos 2, a igreja não tinha começado ainda. Mas Jesus já está pensando no futuro. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Olha aqui o segredo. Nós estamos debaixo dessa oração. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus não era do mundo, desse espírito, desse sistema. Agora nós não somos também. Nascemos de novo, nova criatura, nova identidade, nova natureza, nova característica de vida. Não somos desse mundo. Não podemos ser. Mas Jesus já está orando. Não peça que os tire do mundo. Porque não tem como viver sem viver nesse mundo. A não ser na eternidade. Mas estamos com o corpo físico. Então temos que viver aqui. E ele disse, não peço que o Senhor tire do mundo. Não tem como tirar, a não ser que eles morram, né? Não tem como tirar, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes apóstolos e os discípulos que estavam ali, versículo 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu e você estamos debaixo desta oração, vivendo num mundo que só pode produzir morte, dor e sofrimento, mas vivemos nesse mundo debaixo dessa oração. Jesus, nós não saímos do mundo, mas ele nos livra do mal que existe nesse mundo. Ah, mas o mal desse mundo pode me matar, pode, mas a morte é só uma passagem para nós. A morte não é vitoriosa nas nossas vidas. A eternidade é vitoriosa. Então, mesmo que o homem possa nos matar, só pode nos matar. E não pode fazer mais nada. Porque a eternidade alcançou a nossa vida de tal maneira que nem a morte física pode destruir a eternidade em nós. Aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! A nova criação, o que Deus fez em Cristo por você é tão poderoso que nem a morte física pode eliminar
o que Deus fez em você. Ele te leva às portas da eternidade e você continua vivendo. Diga aleluia! Isso é o que Cristo fez por você. Estamos debaixo dessa oração. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Eles não são do mundo como eu também do mundo não sou. Mas eles foram enviados ao mundo. Eles estão no mundo, trabalhando no mundo, vivendo no mundo, pregando no mundo, influenciando o mundo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Eles precisam de proteção. Eles precisam que o Senhor os livre do mal, do demônio, das trevas. Para que eles continuem fazendo o que eles precisam fazer. Diga aleluia. Alguém pode escrever aí aleluia, pelo menos? Diga glória a Deus. Não é que eu preciso de que você me estimule não, tá? Eu já estou elétrico aqui. Eu não posso gritar por causa da minha vizinhança. Eu não posso gritar por causa do meu vizinho, mas eu já estou elétrico. Se estivesse na igreja, você ia ver os gritos que eu estava dando. Diga aleluia. Se estivesse lá no templo, você ia ver os gritos que eu estava dando. Eu estava falando alto, esbravejando. Dizendo, diga aleluia! Amém, povo de Deus. O mundo só pode produzir dor, morte, sofrimento. Mas em Cristo, neste mundo, nós temos paz. Ele disse assim, olha o que ele diz no versículo 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Já no Evangelho 14, em João 14, 27, ele diz para a gente ter paz. Que ele deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso mesmo, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Muito bem, povo de Deus. Muito bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Este foi o primeiro degrau, o primeiro patamar da nova identidade, da nova criatura. Olha como é lindo, gente. Gente, a gente pregar a gente ensinar só a palavra de Deus, meu Deus do céu. Só as verdades espirituais, mas espiritual, dinâmica, maravilhosa de ouvir. É bonito demais, não é não? É lindo demais. Só as verdades da Escritura. Ensinar a Escritura. O texto sagrado. As verdades. Você pode ter aplicações, claro. Né? Você tem que falar na linguagem de hoje para as pessoas entenderem. Mas é lindo, não? Ministrar a palavra. Você vê, o bispo não fica falando de história da igreja. É importante. Mas eu acho isso é muito mais próprio quando a mensagem tem alguma conotação. Quando nós temos a mensagem que nós vamos falar e a gente pode utilizar desses elementos para auxiliar a mensagem, a história da igreja, os grandes homens da fé, a história dos avivamentos, os grandes teólogos do passado, os pais da igreja, etc. e tal, toda esta 2000 anos de produção e de tradição teológica e espiritual, Agostinho, essa turma toda, é maravilhoso quando nós estamos a partir da Escritura, é assim que tem que ser. Nós estamos lidando com a Escritura e dentro daquele texto nós podemos utilizar estas coisas para referenciar o texto. Mas não o contrário. Não o contrário. Não posso pegar a história, isso, aquilo, etc., os outros elementos, e querer adequá-lo a algum texto. Não. Eu vou pregar a palavra, ensinar a palavra. É o que nós temos que fazer. E vou usar todos os elementos à minha disposição. Paz da igreja, história da igreja, tradição da igreja, produção de 2000 anos, de 20 séculos de produção teológica, histórias maravilhosas, história dos avivamentos, história dos reformadores, essa turma toda aí, para auxiliar, para fazer com que as pessoas entendam melhor, ou com mais clareza, ou com mais ilustrações, o que
texto está querendo dizer, mas sempre partindo do texto. O ensino da Escritura, gente, é maravilhoso, é extraordinário. Sola Escritura não é uma declaração teológica reformada e o que eu tenho que ficar lendo apenas o que os teólogos reformados fizeram. Sola Escritura é isso. Toda a Escritura é inspirada, Paulo diz. Isso é sola Escritura, é a partir dela, dos ensinos dela, que eu uso todos os artifícios e tudo que eu tenho à disposição para que as pessoas a compreendam melhor. Esta é a verdadeira teologia. A teologia não nos ensina melhor a Bíblia. A partir da Bíblia, né, a teologia nos auxilia. A teologia é auxiliar. Toda a parte da teologia, seja a crítica, seja todas as logias, né? Todas as logias dentro da teologia são elementos auxiliares da Escritura. Quando a gente conversava, os professores precisam nos ensinar, a ajudar, suas matérias precisam nos ajudar a crer melhor, a defender a Escritura e não colocar dúvida. Na ciência observatória, ciências biológicas, na ciência física não, mas nas ciências biológicas, né? Nas ciências astronômicas, biológicas, naturais em alguns casos, a dúvida é o elemento essencial. Porque é pela dúvida que se faz a pesquisa. Mas na ciência teológica não. A dúvida é um pecado. Na ciência teológica não. A dúvida é um pecado na ciência teológica. Então eu não posso jogar dúvida aos alunos. Se eu estou cometendo um pecado. Isso é metodologia científica, natural, biológica, humana. Mas teologia, a ciência da teologia, não é a partir da dúvida, é a partir da certeza e dos absolutos da Escritura e de Deus. Então, a ciência da teologia nos auxilia a compreender melhor, a crer melhor, a fundamentar mais a nossa fé, a nossa crença no texto. Bom, encerramos. Que o Senhor abençoe você.